Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correria. Meu nome é Correria, é apoiado pela Philips Audio e Vídeo. Acesse loja.philips.com.br e conheça a linha completa de fones de ouvido, a caixas Bluetooth e TVs, aquela qualidade de som e imagem com a tradição que você já conhece. Philips Audio e Vídeo, para você viver o mundo sem interferências. E se você quiser acompanhar a gente e também dar uma olhada nos episódios anteriores que a gente já postou, é só entrar no nosso site www.meunomeecorreria.com.br ou então nos acompanhar nas redes sociais, Twitter e Instagram com a @meunomecorreria, sem o E, meu nome Correria. É isso aí, a gente se vê por lá. Valeu! Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Meu Nome é Correria, dessa vez com ela. Você já conhece ela é cantora, é apresentadora, é compositora, é diretora da UBC, faz várias coisas, a gente vai conhecer melhor. Ela que se chama Paula Lima, mas que também é conhecida como Correria total, né? Correria total, Cazé. Prazer estar aqui com você. Tava com saudades. Eu também, querida. Eu sempre penso, assim, naquele tempo especial, né? Que a gente viveu, assim, de MTV, de vibes e tal. Sim, foi incrível. E, enfim, que bom te encontrar. Eu também. E meu nome é feliz. Correria. Eu tô muito feliz também. A gente trouxe você aqui justamente por causa disso, que a gente gostaria de entender. As pessoas que acompanham a gente gostam muito de receber esses insights sobre o dia a dia dessas pessoas que elas admiram, né? Desses corres, dessas correrias. Então é isso basicamente o que a gente vai falar. As pessoas já conhecem bastante seu trabalho, já são seus fãs. Você é uma pessoa, né, que já bem sucedida, tem seu espaço, está cada vez abrindo mais, mas a gente quer saber como é que é o dia a dia da Paula Lima. Corrido. É corrido. É corrido. Eu tento me organizar todos os dias. Então, todos os dias eu acordo, todos os dias. E eu não consigo. Pois é, eu quando consigo eu falo, pô, parabéns, Paula, você arrasou e tal. Mas são várias frentes, né? Eu acho que hoje a gente eu tenho programa de rádio, que são 2. É o Chocolate Quente. É o Chocolate Quente e o projeto Vozes Negras, né? Estão na Rádio Eldorado, né? Tudo na Rádio Eldorado e vou falar um pouquinho do Chocolate Quente. Chocolate Quente é um programa de música negra mundial, mas é óbvio que eu toco muito mais música brasileira e americana. E vai dos clássicos até o que há de mais moderno e lado B. E eu escolho essas músicas, faço uma pesquisa densa, é uma coisa que me dá um prazer muito grande, além de tudo... me traz assim um aprendizado importantíssimo para minha carreira e eu só toco o que toca meu coração, assim. Então, tal coisa é super legal, você devia tocar, eu vou ouvir, mas se não bater no meu coração, se não me der aquela vontade, aquela vibração, aí não rola. E eu acho que isso é um dos pontos positivos do programa, assim, porque eu acho que a gente acaba compartilhando coisas novas. E o programa já ganhou a PCA, né? Então, me dá um orgulho, assim. Eu falo com a boca cheia, né? Pô, a PCA e tal. O Vozes Negras é um projeto em parceria com a Sony. E são artistas negros que têm muito a dizer, que são muito ativos em relação às questões raciais e às questões sociais, talvez, também, eu posso dizer assim. E é bem interessante, porque nesse programa eu falo até pouco de música, eu falo da carreira de cada um deles, mas eu falo de uma visão que as pessoas em geral não conhecem, né? Porque é um espaço ali realmente para colocar a realidade ali da negritude real, sem drama, mas bem uma coisa interessante, assim, inteligente, uma maneira bacana de compartilhar. E eu tenho também uma escrita, eu sou uma colunista do site RG. A partir da morte do George Floyd, assim, eu comecei a ficar muito inconformada, incomodada e com vontade de falar, né? Porque eu sempre cantei.
E aí me deu vontade de falar, e aquilo foi tomando conta e ficou mais forte do que eu, sabe? Quando tipo, poxa, eu quero falar menos, mas eu não consigo. E por conta disso, o pessoal do site RG me chamou e eu tenho essa coluna. E É uma fora coluna isso, mensal, semanal? é uma coluna, era semanal, mas agora ela é quinzenal. Porque é punk, né? Toda semana você escrever com essas coisas todas que ainda eu tenho para fazer. E eu também sou diretora da UBC, como você falou. Eu não sou a diretora, eu sou uma das diretoras. Eu estou ao lado do Paulo Sérgio Vale, que é um gênio da composição. Pesquisem, eu não vou nem falar muito sobre, mas, enfim, Preciso Aprender a Ser Só é dele, até Evidências é dele, o cara é um gênio, irmão do Marcos Vale. Outro diretor é o Erasmo Carlos. Uau! Né? Só, entendeu? Você tá entendendo ou não? Eu falei, peraí, deixa eu Fez explicar. 80 anos, né? Faz pouco tempo. Fez, maravilhoso e jovem, né? Sim, Continua tremendão. E na UBC eu trato dos direitos autorais, junto com todos eles, e também faço algumas entrevistas com alguns artistas bem interessantes, entre eles Marina Lima, Fafá de Belém, Ney Matogrosso, Rael, Lued Luna, agora eu vou fazer MC Sofia, então é uma vibe total, assim. E esse período de pandemia tem me ajudado a talvez me conhecer um pouco melhor, mas aprender muito mais do que qualquer outra coisa, né? E eu acho que é mais ou menos isso, como eu me organizo. Agora eu quero fazer outras coisas. Mas você não falou nada de organização, não vem, não? Não, você, por enquanto você só falou das coisas que você faz. Que eu faço. Aí como eu organizo isso? Isso. De uma maneira desorganizada, óbvio. Boa. Claro. Eu tenho uma listinha que eu tenho que olhar todo dia, cheia de itens que estão por fazer. E você olha todo dia? Porque Olho eu faço todo essa dia. lista e não olho. Eu olho, Você olha? porque eu morro de medo de perder o fio da meada, sabe? É muita responsabilidade, então não dá. Eu tenho a listinha de pagamentos e tenho a listinha da vida, o que eu tenho que fazer. Então eu escrevo ali, chocolate quente, já sei que eu tenho que pesquisar e eu tenho uma data. E eu não preciso colocar o prazo, assim, porque eu já sei que tá tudo em cima da hora. Então... Já é tudo urgente. É tudo urgente. Não tem como, tipo, isso daqui a um mês você entrega. Não, é tudo meio pra semana ou pra semana seguinte. E quanto antes eu fizer, melhor pra mim. Então eu vou fazendo assim, tipo, entrevista da UBC. Essa semana, inclusive, UBC eu é vou a União Brasileira de... União Brasileira dos Compositores. Né? Essa semana, inclusive, eu entrevisto a Fernanda Abreu, na que quinta-feira. Então, eu tenho que começar a estudar hoje. À noite eu já vou lá, faço a minha pesquisa, aí depois leio a bio, aí depois vejo as entrevistas que ela já fez, e aí vou formulando as perguntas e entendendo todo o processo na minha cabeça, assim, né? Aí o que eu vou escrever, por exemplo, então eu coloco o site RG, aí entre parênteses eu coloco todos os assuntos que me chamaram a atenção na semana. E eu gosto de falar sobre tudo isso, assim. Aí eu começo... Você vai costurar tudo. E aí, de repente, eu já vou lá num outro espaço de informações, tudo tá no meu celular. Vou num outro espaço de informações e já começo a dar uma introdução para aquela coluna. Então, vai tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu tinha antes uma mania de fazer o que eu queria na hora que eu queria. Eu já vi que isso não dá certo. Porque é um sonho, né? É um sonho. É um sonho maravilhoso. Aquela coisa, pô, tô com tesão de falar disso, tô com tesão de arrumar a casa. Não dá. Tipo, tem que fazer. Aí eu mesma falo comigo, Paula Cristina. Seu nome é Paula Cristina. Não, é Paula Cristina. Paula Cristina. Quando vai tomar a bronca, fala no nome composto. Agiliza porque é muita coisa para fazer. E eu gosto de tudo que eu faço, eu não quero deixar de fazer nada. E eu também me sinto responsável por quem acredita em mim, né? Então, o diretor da Eldorado, poxa, eu quero que ele fique feliz com o programa. O Marcelo Castelo Branco, que é o CEO da UBC, eu quero que ele entenda que eu tô dedicada àquilo, né? E por aí vai, assim. Eu não tento agradar,
Ou tento também, né? Porque a gente quer que as pessoas gostem do que a gente está fazendo. Mas não é bajular, você quer entregar. Exatamente, né? Você quer eu quero entregar. Você quer que as pessoas fiquem satisfeitas. E aí eu dou uma enrolada de manhã. Você está perguntando como é, então. Isso. Meu corre de manhã não existe, a não ser que realmente exista uma obrigação de horário ali, entendeu? Porque eu gosto de acordar, tomar café, pensar na vida, falar, nossa, que preguicinha, eu tenho meia hora de preguiça e tal. Só que aí eu pego o celular, né? Quando eu pego, nossa... Vai ser engolido, né? E aí eu aprendi esses dias a baixar um aplicativo de banco e pagar a fatura com aqueles numerozinhos. Com eu achei tão código de legal, barra. tô me achando tecnológica. Boa. Eu tô me achando, poxa. E aí, às vezes, falo, caramba, são 10h30 da noite, mas o negócio vai vencer amanhã, mas eu quero pagar hoje. Aí vou lá, é só passar assim, já resolve, né? Falei, poxa, o mundo tá mais fácil de toda forma, né? Tem tudo para ajudar a gente se organizar cada vez mais, só que a gente acaba acumulando muito mais trabalho, mas facilita, né? Então, eu acho que... E você dorme tarde? Não, dorme cedo. Eu gosto de 7 da noite, já ter encerrado meu dia. Tipo, não quero que ninguém me ligue, não quero ficar falando, eu quero ficar quieta, na minha, assim. E eu gosto muito de série, eu gosto muito de filme, eu gosto muito do meu quarto, eu gosto, sabe assim, de aconchego. Então, vou me recolhendo, 11 da noite, acabou, tudo. Já tá no sonho, já tá dormindo. Já tô. Você falou uma coisa bem interessante que acho que para quem tá na correria, porque tem muita gente que ainda tá descobrindo a sua correria, né? Sim. Ou pelo menos está inventando a sua correria. Eu também tô descobrindo. Você também, né? Mas a gente vai inventando também, porque ela não existe, na verdade. Não é uma coisa que você descobre. Descobri porque ela estava lá. Não, você vai inventando, vai construindo. Mas boa parte das suas atividades, elas complementam umas às outras, né? Sim. Isso é muito bacana. Então, se você vai escolher na sua correria, precisa fazer várias atividades, se conseguir esse tipo de adesão, né, de aderência entre elas, é muito bom, né? Sim, porque tudo é ligado à arte, à música. Eu agradeço todo dia, assim, porque eu tenho muita sorte de poder viver daquilo que eu gosto. Ponto 1. No Brasil, né? E sem forçar uma barra. Eu canto aquilo que eu gosto, eu tenho Programa um na público rádio, bacana a música que você gosta. que eu gosto. Você falou agora de viver de música, que é um privilégio, com certeza pelo menos aqui no nosso país. Eu queria que você falasse um pouco da diferença entre sobreviver de música e viver de música. Eu já vi você falando isso outras vezes, mas acho que para quem está nos assistindo agora seria bem interessante. Deixa eu pensar para te responder. Peraí. Porque acho que existe uma diferença, né? Não, existe, com certeza. No começo você talvez sobrevivesse de música. Não, com certeza no começo eu sobrevivia. É que eu sempre fui muito... como é que eu vou dizer assim? Eu era uma criança de 9 anos, já velha, sabe? E eu sempre fui muito responsável, muito preocupada. Então, por exemplo, enquanto eu não pude viver de música, eu continuei trabalhando no tribunal. Porque era que tribunal é esse? Que tribunal é esse? Que tribunal? Eu me formei em Direito no Mackenzie. Uau! Mas eu fui uma boa estudante até o 3º ano, antes de conhecer os meus amigos músicos. Porque a música me sugou, né? A música virou minha paixão. Claro. Eu tinha uma Você cantava vontade... desde criança, desde 5 anos, não é? Sim, desde os 3. Desde os 3? Mas daí você nem falava de... Pois é, mas minha mãe dizia que... Minha mãe sempre foi bem séria, ela nunca foi essa mãe fofinha. E ela falava pra mim, Paulinha, você acordava aos 3 anos no berço, eu chegava no seu quarto, você estava cantando e afinada. Que fofa. E afinada. E aos 7 eu comecei a estudar piano. Eu estudei piano erudito, dos 7 aos 17. O que me ajudou a não achar que a música era inacessível, né? E quando eu estava na faculdade, eu conheci o Eugênio Lima, acho que você lembra, claro, né, essa galera, móvel, o Will, né? Unidade Móvel e tal. Sim. E aí eu vi grandes músicos, assim, o Maurício Manieri era o pianista da banda, o James Miller, enfim, uma galera. E eu fiquei muito impressionada com aqueles instrumentos, com aquele estúdio e tal. Então eu deixei de ser uma aluna
nota A, maravilhosa, que o professor chamava na sala. Cadê Paula Cristina? Onde está Paula Cristina? Tal. Que prova incrível. Eu deixei de ser essa aluna e só queria saber de cantar. Mas eu não conseguia pensar em não terminar a faculdade, apesar de ter deixado de ser minha paixão. Eu tinha uma paixão por justiça, pela promotoria, era o que eu queria. Mas quando a música chegou na minha vida, ela me abraçou. Só que eu não Aí, detalhe, você queria saber do tribunal. Eu prestei um concurso público e eu era escrevente do Tribunal de Justiça. Não é que eu era uma advogada, não era nada. Eu era uma, batia ponto. E lá eu fiquei durante 5 anos e meio, que foi o tempo que eu fiz a faculdade. E eu só saí quando o meu cachê ficou maior do que aquele salário. Então, eu vivia daquele salário, eu passei a viver de música, mas não tinha extra, né? Era uma coisa tipo, querida, você vai pagar esta continha aqui e tal. Não é para viajar, não é para comprar roupa, não é para, né, dar uma curtida. E depois, quando eu fiz o meu primeiro trabalho solo, eu fui para um escritório maior, as coisas começaram a mudar. Mas eu acho que eu passei a me sentir realmente assim, uma cantora bem-sucedida, né? Primeiro a partir do sucesso do meu primeiro disco, que foi muito legal, que é Isso Aí, que para mim ele é muito marcante. Mas quando eu entrei na Universal, que aí já era uma gravadora maior, que a estrutura era outra, e que eu tinha uma folguinha, né? Digamos assim. Mas eu acho que ainda assim a arte é instável, né? A gente... ela ainda é uma montanha-russa, e acho também que o brasileiro, em geral, não é preparado para a montanha-russa, né? Nem a montanha-russa da vida e nem a montanha-russa financeira. Eu sou super a favor, por exemplo, que nas escolas... E educação financeira? Pô, a gente já falou isso aqui, É né? o básico do básico, porque eu lembro que quando meu pai se aposentou, e eu era nova ainda, mas ele não sabia como ia ser o salário dele, sabe? E aí você não se prepara, eles estão bem, graças a Deus, deu tudo certo, mas não pode ser sorte. A gente tem que ter plano, sabe? E isso é uma coisa que eu venho pensando bastante, assim. E eu vejo muitos artistas mais velhos, né, que, caramba, o que vai ser agora da minha vida? Sim. E não pode ser assim, não deveria ser assim, Sim. né? Então... É interessante, porque muita gente faz essa jornada, né? Dificuldade para começar, para conseguir se estabelecer naquela carreira e tal, não sei o quê. Pá, tem um sucesso. Não, tem um super sucesso e de repente... Aí passa 10, 15 anos e aí, como é que fica, né? Que, sabe assim, não plane... E vejo gente nova também viajando na maionese. Então é importante, tipo, né, sei lá. Já é diva, já botou o primeiro vídeo ali no TikTok e já tá achando que... Entendeu? Não, e tinha aquela época, né? A gente é daquela época que os caras ganhavam uma grana e aí alugavam um apartamento na cobertura, compravam 5 carros e depois passava 2 anos que ela estava andando de ônibus. Então, assim, é muito surreal. Então, é importante, né? Eu acho que é importante ter o pé no chão, entender que isso é um trabalho, não é uma brincadeira ou uma sorte que Deus deu, sabe? Exige muita transpiração e é bom você... sei lá, poder dividir com alguém de confiança as coisas, sabe? Ter uma coisa, assim, um pouco mais centrada, um pouco mais serena, sabe? E não deixar aquela loucura, aquele glamour hollywoodiano dar uma pirada, assim, na sua cabeça. Então, eu sou bem pé no chão, né? Pra, tipo, quando realmente... Eu fico pensando assim, pô, quando eu ficar velhinha, eu quero viajar o mundo. Eu não quero mais me preocupar com nada disso, entendeu? Então... Você não vai querer brincar de fazer o pagamento lá. Você entendeu? Não! Com o código de barra. Aí vai ser chato, né? Eu acho que a gente tem que... Eu acho que a gente tem que se preparar para as coisas. Temos mesmo. Né?
Não é verdade, porque você começa a pensar um monte de coisa, né? Você fala, puta, mas peraí, aquilo que eu queria trazer aqui. Não, o que eu achei muito bacana. É muito bacana como as coisas vão se desdobrando, né? É. A gente vai descobrindo um monte de coisa junto e aqui, ao longo da conversa, a sensação que eu tenho é que, poxa, você estudou, você falou, né? Você era muito preocupada com justiça, mas essa sua faceta tá emergindo, vamos dizer assim, neste momento seu também, talvez de algum tempo para cá, Talvez sim. né? Mas está emergindo nas redes sociais. O próprio fato de você estar como Sim. colunista da Vogue RG, foi justamente porque você começou a trazer esses questionamentos, essas reflexões para as redes Sim. sociais, né? É muito interessante isso. E isso é o tempo que traz pra gente, né? Sim. É a vivência, é a maturidade, Uhum. é a evolução humana mesmo, né? Eu sempre penso isso. Uma vez eu fiz uma foto com um fotógrafo muito famoso. E aí eu Uau, achei... ele tem nome? muito... Não, ele não Não tem tem nome. nome. E... E aí, o E que ele já aconteceu? estava mais velho, então ele já não estava naquele auge, né? Mas a forma como ele estava conduzindo aquilo me assustou um pouco, porque eu pensei, caramba, a pessoa já viu tanta coisa, viveu tanta coisa, e tá numa vibe que pra mim era errada, sabe? Então, a gente precisa evoluir, né? A gente precisa Só aprender. ficou presa no passado, é isso? Virou uma ficou- caricatura dele mesmo. Talvez isso, uma maneira não muito legal, assim, de conduzir. Não era ilegal, mas também poderia ser mais legal, sabe? Sim. E eu fico observando essas coisas e penso, caramba, tomara que eu não vire isso, sabe? Assim, porque... Você observa muita coisa? Observo. Muito observadora. Não sei se muito, acho que eu observo quando me chama a atenção, sabe? Tem coisa que passa batido que eu não vejo, mas eu fico muito pensando, assim, hoje nas pessoas, como elas... na vaidade das pessoas é uma coisa que me assusta, o ego, a forma como elas não filtram o que elas falam pra você, sabe? Mas eu consigo filtrar. E aí eu começo a ter um outro olhar sobre essa pessoa, que era um olhar legal, mas aí eu fico um pouco desconfiada, entende? Porque vaidade tem hora, todo mundo é vaidoso, né? Mas eu acho que a vaidade, principalmente nesse momento que a gente vive do mundo tão caótico, a gente precisa ser legal com o outro, a gente precisa segurar nossa onda, sabe? Quando você vai lá, tipo, porque eu, uau, não sei o quê, ou ficar apontando umas verdades não verdadeiras, sabe? Acho que a gente tem que ter cuidado com isso, porque eu acho que a gente precisa hoje de gente amiga, de gente parceira, de gente com empatia, sabe? Eu tento, né? Eu tô longe de ser perfeita, mas eu acho mais legal esse caminho. E aí, todo dia tem um exercício, né, sobre isso, assim. E parece que rola um teste, né, assim, do mundo. Outro dia eu ouvi umas coisas, assim, desnecessárias, que, tipo assim, me contaram um negócio que eu não precisava saber. Entende? Putz, De outra pessoa. Sim. Pô, por que você foi me falar isso? Eu não queria. Não, e um negócio que eu fiquei assim, mas eu fiquei assustada com a pessoa que me contou. Entendi. Eu fiquei muito decepcionada, assim. Você falou, pô, se essa pessoa tá vindo aqui me contar uma coisa tão íntima dessa outra, ela E poderia estar falando e, de e mim era uma também. coisa que me envolvia. Ixi. Mas eu quero dizer assim, inclusive eu sabia já disso. Aí eu falei pra essa pessoa, caramba, você vai cair do cavalo, hein? Porque eu já sabia disso. Eu não entendi a maldade da... Você entendeu? Aí eu acho que hoje no mundo não tem mais espaço pra isso. É feio, é pequeno, é injusto. E eu nem fiquei ofendida, assim. Eu fiquei assustada com a pessoa, sabe? Falei... Triste, Pô, né? Você chega a ficar triste, né? Você fala, putz, não. E aí esse tipo de coisa Mesquinho, né? mesquinho. Acho que a gente tá com um problema sério no mundo, assim, em relação a isso, né? Ao invés de rolar essa evolução para o bem, rola uma involução, sabe?
E às vezes pessoas que se colocam meio como Buda, né? Aí elas vêm, dão um ataque desse, aí é mais assustador ainda. Você fala, caramba, você era o Buda! E aí, né? E eu tento, na verdade, não ser como essas pessoas. E tento também não ficar perto dessas pessoas, né? Eu acho que... Aí, nesse sentido, tudo isso eu tô falando porque você perguntou pra mim se eu observo, né? Isso, é. Foi isso, Isso, assim. Então, é nesse sentido, Aham. sabe? Aí eu fico bem reflexiva, assim. Porque me parece também uma outra atividade muito importante. É importante para todo mundo, mas focando aqui nessa ideia de corre, é você observar. Você conseguir entender, observar e refletir e construir uma visão daquilo que você, né, do mercado fonográfico, da música que você quer fazer, de como é que Sim, você vai atuar na internet, como vai atuar no OBC, como é que você vai falar com as pessoas. Se você não observa, você não aprende mesmo, né? sim. Você fica e depois se surpreende eventualmente. Você está falando besteira, está fazendo coisa que não faz o menor sentido. Boa parte das suas atividades tem muito a ver com a voz, né? Você é uma comunicadora, é uma cantora, comunicadora, apresentadora. ah, Você cuida da voz de alguma forma especial? Você é daquelas Eu relaxadas, cuido né? menos do que eu Menos do que deveria. deveria. Eu ainda mais agora que não tá tendo o tanto de show, né, que tinha Uhum. antes. As lives são pontuais, né? Pontuais assim, a semana passada eu fiz 2. Aí, agora eu vou fazer só daqui a 2 semanas. Então era uma coisa que eu fazia toda Não, show semana. era toda semana, fim de Era toda semana, né? semana. Não sei se assim, uma coisa assim, a música popular real brasileira. Não, eu faço parte de uma MPB, né? Mas eu tinha ali uma quantidade de shows e a qualquer momento, né? Eu não sou a cantora que tem aquela agenda planejada do ano. Então, toda semana podia surgir uma coisa. Não tinha, tipo, de repente vão ter 3 coisas para fazer essa semana. E a minha voz sempre foi, eu acho que é a minha marca registrada, né? Eu existo por conta dela. Então, eu deveria realmente ficar muito atenta a isso. Mas por conta disso, eu tenho tomado gelado, eu tenho, tipo, tendo uns choques, né, térmicos, assim, tá muito frio, aí eu ligo o aquecedor, aí eu saio no frio, que eu sei que não pode. Ou eu esqueço meu lencinho que protege minha garganta, que é uma coisa que as cantoras sérias todas têm, né? Aquele chale que fica ali o dia inteiro e tal. E os exercícios, né? Que o certo seria eu fazer todo dia. Eu faço uma vez por semana, São assim. exercícios de tipo de fono, assim, De fo é, de. Eu acho que não é de fono, é de. Eu fiz algumas aulas de canto, né? Justamente para preservar a voz. Fiz 8 na vida, mas fiz. E aí para isso você aprender a usar. aquecer, Ah, entendi. não era era para aquecer e desaquecer, para eu não ficar rouca, para eu não perder a voz, né? Para Daqui eu a 20 anos não ficar sem voz, não né? é e enfim, mas eu pelo menos tenho essa consciência. Eu não brinco com isso, mas agora eu tô um pouquinho relaxada. Daqui a pouco eu Daqui a pouco você volta. volto no eixo. Pô, e a gente tá, assim, a gente quer que você cuide muito da sua voz mesmo. Porque sua voz é Obrigada, muito bonita, Cazé. é linda. Obrigada. Faz sei lá, dá uma... A gente fica até relaxado. E o último álbum que você lançou foi em 2015, né? Você Sim, tá preparando um novo lançamento eu pra tô gente? preparando, Cazé. Conta pra gente. Conta, porque a gente quer saber como é que foi o processo de criação disso, como é que tá sendo. Porque é a parte da correria. Bom, vai montar um disco. Como é que monta um disco? Como é que faz uma música? Como é que pensa a letra? Eu acho difícil fazer um álbum. Porra. E eu acho também. Eu fico muito preocupada em acertar. E a gente tem tanta informação hoje, né, musical, e tudo é tão efêmero também, né? Fica tão de passagem. Então eu quero fazer alguma coisa marcante, alguma coisa que tenha a minha cara. Eu acho que eu já errei nesse processo, mas errei querendo acertar. Então isso faz parte para eu aprender um novo caminho. E agora o mais interessante é que eu entendi qual
como as pessoas me veem, né? De uma maneira geral, assim. O que está dentro de mim que é importante eu transmitir? E eu não tinha essa noção certeira. Eu tinha, assim, um cheiro disso, né? Mas agora eu tô muito certa, assim, que eu preciso mostrar aquilo que mais as pessoas se identificam, assim, o que mais me representa, que é o quê? É o soul, né? É o groove, é o balanço. E eu descobri há pouco tempo atrás, quando eu lancei o single 1000 Estrelas, que é também a música romântica, né? É a black music gostosinha de se ouvir, sabe? Uhum. E foi muito bacana. Eu trabalhei com Cassim nessa música e ela me despertou. Eu tinha muita mania de querer alegria, de querer o soul, de querer o groove, de querer dançar, de querer que todo mundo dançasse. Mas tem uma coisa do coração que faz bem, que é gostoso, que o brasileiro gosta. E isso também estará nesse trabalho, né? Esse meu lado mais romântico. E eu entendi que eu quero apresentar um disco cheio, né? Disco é ótimo. Nem CD, né? Não tem nem não tem vinil, não tem disco, não tem CD. É uma onda sonora. É uma né? onda sonora. Eu quero apresentar um trabalho no streaming. No streaming, que porventura, de repente, pode até aparecer um vinil, né, no meio dessa história. Com umas entre 8 e 10 músicas inéditas, ou se não forem inéditas, pelo menos 3 vão ser regravações de algo impensável para as pessoas, ou até desconhecido. Isso já está muito formatado na minha cabeça, assim. Eu já tenho algumas músicas inéditas, acho que praticamente todas, né? Num disco de 8 eu tenho, e tem uma pessoa ou 2 pessoas que vão fazer parte dessa história comigo. Uma é maravilhosa, e eu não vou falar o nome também, mas eu já entrevistei, fica aí uma dica, né? Já entrevistei, e a gente se curte muito, é uma pessoa super experiente, que teve muito hit, muito sucesso, e falou: Paula, eu preciso estar com você, eu te entendo, e eu quero descobrir um pouquinho mais ali e tal, então vai ser muito legal ter essa pessoa do meu lado. E a outra pessoa, essa eu posso dizer, é o Emicida, que fez uma música inédita pra mim, e me liga e fala: Paula Cristina, acorda! Aí eu falo: Leandro, vai dormir! E aí vai. Então, eu acho que tem muita coisa boa por vir, assim. E como você compõe? Quando você fala compor, você está compondo a parte musical também? Você é formatando quem estará nesse disco. É formatando o que eu quero falar. Para quem eu quero falar, né? Obviamente eu quero falar para todo mundo. Mas eu acho que hoje a gente pode ser um pouquinho mais matemático nisso. Por exemplo, eu acho que eu nunca falei de uma forma mais ativista. Eu acho que eu sempre falei de uma maneira mais feminista. E eu quero colocar também esse meu outro olhar. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, porque a música negra americana e a brasileira também sempre teve essa veia forte, né, do ativismo, assim, da letra combatente, não? Paula fez um olhar assim, não achou tanto. É porque eu acho que a gente não precisa se obrigar a isso. Sim. Mas por conta por conta disso, eu acho que muita gente não canta isso, entende o que eu quero dizer? E eu também não quero ser alguém que cobre que as pessoas negras tenham que falar sobre isso. Até porque nem sempre aquilo que a gente quer dizer chega de uma maneira legal. Então não tem como você dizer o que você não consegue dizer, entende o que eu quero dizer? Acho que sim. É que, assim, eu tô lembrando, por exemplo, Marvin Gaye. Marvin Gaye tem umas letras maravilhosas. Não, né? mas se a gente falar dos Estados Unidos, acho que é uma outra história.
eu pensei muito em Brasil. Então você tem razão. Quando a gente pensa em Estados Unidos, sempre existiu um ativismo, né? Sempre existiu um combate ao racismo, à discriminação. E eram músicas que faziam sucesso, A nem por isso, igualdade, né? sim. Não é que é música de ativismo, não, era Sim. música para ouvir. Mas eu acho que tem uma diferença Estados Unidos e Brasil. Nos Estados Unidos, a música negra, ela realmente, efetivamente existe. Aqui é uma coisa meio... Ela passa a existir de alguns anos para cá e ela entra muito mais no ritmo do que na letra. Quando eu comecei a cantar, as pessoas não sabiam nem falar soul. Eu já fui apresentada em vários eventos que as pessoas diziam assim: essa cantora, ela canta soul. Porque as pessoas não sabiam. E é muito louco, porque quando eu comecei a cantar também, as pessoas elas querem sempre te colocar numa caixinha, né? Numa casinha. Então, essa cantora aqui é a cantora de MPB. Essa aqui é de sertanejo. Essa aqui é lá. E aí, eles não sabiam que caixinha me colocar. Aí, muitas vezes, falavam assim, ela é o Jorge Ben de saia. Não existia Beyoncé, não existia Rihanna, não existia nem a Erykah Badu, que já é uma coisa alternativa, né? Mesmo hoje, para os tempos de hoje, mas não existia nada disso. Existia o Michael Jackson. E o Michael Jackson não era. Então ficava um negócio... E eles tinham uma sensação de que se eles não soubessem qual é essa caixinha, aquilo não daria certo. Então foi muito difícil. Por isso que eu falo que eu sou muito privilegiada de cantar o que eu gosto. Porque não foi fácil. E hoje eu acho que é mais normal. Mas não era, porque era uma coisa muito solo, muito sozinha. E também quando eu falo de discriminação, eu lembro que quando eu fui gravar o meu primeiro disco, aliás, quando eu tive a intenção e a vontade de gravar. Eu era louca pra entrar numa gravadora, eu era louca pra... Caramba, minha música vai tocar na rádio, eu vou fazer muito show. E quando você é novo, né, você tem uma confiança em você que é muito bacana, né? Você não tem medo de nada e você se acha muito foda. Você fala, cara, eu sou demais, como eu canto, tal. E aí, quando você vai ficando mais velho, você vai entendendo melhor o mundo, né? A vida também vai te mostrando outras coisas, enfim. Mas quando eu quis gravar, um produtor chegou numa gravadora e falou o seguinte, olha, tudo certo, eu acho que é demais, tal, mas a gente está lançando agora uma outra cantora negra. Será que o mercado brasileiro vai aceitar 2 cantoras negras? E eu não gravei. Sério? Sério? Nossa, não sério? Que isso, meu. Sério. A outra cantora gravou, ela não seguiu direito, enfim, esse caminho. Era boa também, mas é um absurdo, né? Um absurdo. 2 cantoras negras. No mercado, né? No mercado. Num país que tem 56%, né, de gente preta. Era um racismo, né? Uma violência. E se eu não fosse desencanada e acreditasse em mim e tal, talvez eu até parasse de cantar. Mas eu falei, ok, então eu vou continuar. E aí gravei com Fã Como Legústia e tal, não sei o que, até chegar o convite pro meu primeiro disco. Mas isso eu acho que foi um processo de uns 6 anos. É muita coisa, né? E como é que você mantém a vibe lá em cima para continuar lutando pelo corre? Como é que é isso? Assim? Porque como não desistir? Eu né? sou uma pessoa poliana. Eu sou uma pessoa totalmente poliana. Eu quase faço o jogo do contente. Eu prefiro ficar nessa vibe positiva do que na melancolia e na negatividade. Eu não vou dizer que isso não acontece. Claro que acontece, sou uma pessoa normal. Mas quando tá baixando aquela energia assim, eu falo, ai, Paula, não é você. Porque eu não gosto de drama. Eu não gosto de... Apesar de falarem que as pessoas pretas são vitimistas, né? Eu não sou vitimista. Assim como as pessoas pretas não são, isso é importante a gente falar. Realista, né? É diferente. Né? Se falar a realidade é diferente de se falar a vitimidade.
Mas eu não sou uma pessoa que curto o sofrer. Mesmo que ele esteja acontecendo. Eu não curto. Então, eu tenho que manter outro caminho, porque eu acho que tudo fica melhor. Tudo fica mais fácil quando você tá na vibração boa, sabe? Quando você tá acreditando no melhor. Eu sou super preocupada, claro que eu sou. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Tudo muito louco, mas eu acho que eu mantenho dessa forma, assim, tentando ser o mais positiva dentro do possível. Quando vem uma parada meio estranha, eu falo, Paula, isso não é pra você. Tipo, não fica nessa. E mesmo quando eu tô sozinha em casa, eu penso a mesma coisa. Aí eu ponho num filme bacana, eu vou fazer um negócio legal, ou eu fico na minha, mas sem ficar remoendo aquilo, sabe? E você sabe dizer não? Eu sei, eu aprendi, super aprendi. Eu sei mesmo, assim, falo, gostei, mas isso não é pra mim. Gostei, mas eu tô sem tempo. Isso eu, tipo, não é minha cara. Ou seja, eu não gostei, não é minha cara. Eu sei super falar não. Pra tudo. Porque nesse corre, para você conseguir manter sua intenção, seu objetivo para chegar lá, você precisa dizer não. Porque tem muito convite que vai aparecendo ao longo do caminho que te desvia, né? Sim, eu sei dizer não e sei também entender que nem sempre o que reluz é ouro. Eu já falei sim para coisas que eu tinha dúvida, que eu achava que não era e não era mesmo. Então hoje eu tenho uma um bom senso, assim. Tem coisa que eu arrisco, mas é porque eu acho que se der errado tudo bem, porque parece legal e eu não quero me arrepender. Eu também tenho um lance de tipo, eu tenho pavor de me arrepender daquilo que eu não fiz. Aí aquele negócio fica falando com você, sabe? Eu devia ter aceitado, eu devia ter feito. E às vezes eu vou até atrás, assim, no sentido de tipo, o que aconteceu? Foi porque eu falei, foi porque eu viajei na maionese, pra eu entender e pra eu não errar mais. Sim. O Leandro, do Arte Popular, Sim. ele esteve aqui e a gente conversou um pouco sobre o processo de criação dele também. Nossa, ele é um gênio, né? Ele é incrível, né? Só que ele acorda bem tarde, né? Ele acorda lá por volta do meio-dia, que é o contrário, meio-dia você já acordou, já passou pela meia hora de preguicinha, já fez... Só que ele vai até bem tarde, ele vai até tipo 5 da manhã, então. Você é uma pessoa que dorme cedo. Então, estou fazendo as contas aqui, né? Você está mais ativa depois de meio-dia, às 7 da noite você já quer fechar a lojinha. Você cria à tarde, então? Na parte da tarde você vai pensando as músicas, as coisas vão vindo? Ou é um processo que não tem hora? Eu acho que ele não tem hora. E às vezes eu me forço também a transpirar. Né? Esquecer, assim, eu já vi que a inspiração ela é quase um conto de fadas, assim. Então eu me forço a trabalhar todo dia. Uma vez me disseram que a gente que trabalha com arte, né, que tem uma flexibilidade de tempo, de horário na vida, às vezes a gente dá uma relaxada, né? Ou a gente se acomoda, ou a gente a gente vai no automático. E o automático já faz parte, então, da nossa vida. Então, tem uma coisa que a gente meio tem que bater aquele ponto, sabe? É como se fosse um escritório, como se fosse uma empresa, um produto. Então, eu me forço a trabalhar, a tem pensar. Uns dias que funcionam, outros dias que não. Normal, como em qualquer trabalho. Mas eu acho que essa forçadinha faz diferença, porque alguma coisa sai. Porque é o foco, né? Porque você fala, tô sem inspiração, aí passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano. Tô sem inspiração. Não dá. Tem que sentar, pegar uma caneta e papel. Às vezes eu sento na mesa mesmo. Abro ali o computador, com o celular do lado, com tudo. Começo a ouvir umas coisas. Falo, o que eu tô querendo aqui? Será que isso aqui que eu tô pensando encaixa aqui? Deixa eu ver uns vídeos aqui. Deixa eu trabalhar. É trabalho.
Não tem jeito. Esse trabalho é de se alimentar, né? Você vai se alimentando de várias coisas, vai cortando e construindo uma nova. Assim, É quase isso, né? Quase um quebra-cabeça, um caldeirão e às vezes um Pro Tools. Às vezes é um Pro Tools também, entendeu? Tá tudo meio pronto, você bota ali Claro, com o essa Lenny voz aí, Kravitz. você joga essa voz e, meu, tá lindo. Pô. Eu sou muito crica e o meu ouvido ele é bem bom. Então, que tá todo mundo achando perfeito e lindo, eu sei que tem um defeito. Aí aquilo me consome. Enquanto eu não mudar aquilo, e eu já aprendi que eu tenho que mudar, porque tem disco meu que eu ouço até hoje, tem aquela sílaba que eu quero cortar o pulso, entendeu? Eu falo, por que eu não insisti com as pessoas, né? Então, eu uso para casos extremos e acho super válido, é uma sílaba ou outra. E que mais que eu posso dizer sobre mim que era um segredo, fora o Pro Tools? O lance, eu acho que eu falei do lance desse trabalho árduo que a gente tem que ter, né? E é isso, assim, é meio... Uma vez falaram pra mim, eu falei, não tá cansado de pensar? Aí, não tô, porque a cabeça foi feita pra pensar. Então, eu tô pensando, eu tô, né, ela tá funcionando, ela tá aí pra isso. E tem uma série de processos que eles funcionam independente da nossa vontade, né? Você não controla a digestão, você não controla... A respiração é mais transitória, mas você não controla o seu batimento cardíaco, né? E tá lá funcionando. Então, existe uma série de coisas que estão acontecendo ali no background que, né? Que independe não, eu tô trabalhando. da gente. Peraí, eu tô trabalhando. Tá aqui, as coisas estão... Tô digerindo as coisas, fermentando, né? Outra coisa que eu entendi na vida, Cazé, é que a gente não pode deixar que o outro desanime a gente, sabe? Porque a gente tem que ter essa força, esse entendimento, primeiro, de entender que não é pessoal. Isso me ensinaram e foi muito legal pra mim, assim. Se você levou um não é uma coisa que foi pessoal para você por causa de você. Então, não vale a pena desistir, né? E às vezes, quando é do interesse da gente... Você leva um não, mas você tenta mais 14 vezes. Se não for uma coisa mala, sem alça, você tenta mais as 14 e, tudo bem. Porque pode ser que uma hora aquilo que te interessa muito realmente funcione, né? Sim, mas você falou assim, a gente não pode deixar que os outros nos desanimem. Mas como é que você faz isso quando você está na rede social? A rede social é uma viagem, né? Capítulo à parte. A rede social já entendi que a gente não pode levar muito a sério. Eu hoje, assim, eu sou, acho que desencanada nesse sentido. Primeiro que eu não fico fuçando a vida das pessoas. Eu tenho tanta coisa para resolver que eu não tenho esse tempo de ficar fuçando a vida. E as pessoas que todo dia postam só sei lá, a vida perfeita, né? A gente sabe que essa vida perfeita não existe e eu não fico... tentando me igualar a essas pessoas, entendeu? Eu não tenho muito tempo mais para ficar brincando de rede social, sabe? Eu vou lá, eu gosto pra mim. Eu posto as minhas coisas, mas quase um lugar de trabalho também. Não é de ostentação, não é de nada disso. É para divulgar o que eu tô fazendo. É um trabalho de divulgação, mas ao mesmo tempo é aquilo que você falou, é um trabalho de... Você, no seu caso, faz um trabalho de reflexão também, né? Escrevendo, por exemplo, no caso da Vogue RG, e eventualmente fazendo postagens, comentando a situação política, comentando a Cinemateca que pegou fogo, né? Exatamente. Eu acho estranho só hoje, quando a galera fica muito no lance da selfie. Eu falo, gente, outro dia eu até chamei Eu fiz um espetáculo maravilhoso em 2019, que foi a última coisa grande que eu fiz. Na verdade, a última coisa grande, eu fiz um show no Parque do Ibirapuera dia 8 de março de 2020. Uau! Foi incrível. Então, me despedi, né, desse momento sem shows ali. Mas em 2019... Dia Internacional da Mulher, né? Isso. Mas, em 2019, eu fiz um trabalho incrível com a Turma da Mônica, maravilhoso.
E a Fafi Siqueira era a protagonista e eu também. E a gente falava sobre diversidade. Foi super interessante. E foi um espetáculo de milhões, uns painéis de LED, vários figurinos, uma equipe enorme. A gente rodou o Brasil. Foi muito, muito legal. Mas eu lembro que tinha um componente ali que estava sempre postando foto, assim, selfie, selfie, selfie. Eu falei, olha só. Falei, não vai dar para você continuar fazendo isso. Eu falei, porque o mundo precisa da gente. O mundo precisa de quem tem atitude, de quem combate. E você faz parte de como é que eu vou dizer? Uma tribo que necessita que você diga mais. Então, eu estava falando desse lance de selfie, que eu acho muito punk, muito puxado, quando o mundo tá caindo e você tá fazendo de conta que você tá vivendo em outro planeta, numa realidade paralela. Uhum. Isso eu acho estranho. É uma crítica mesmo que eu tenho, assim. Eu acho surreal, assim. Gente, o mundo não tá bom. As pessoas estão loucas. Existe uma violência emocional, uma legitimidade que ganharam para serem cruéis, né? E para serem ignorantes, que a gente tem que combater. Não é normal você falar... Eu entendo, mas não respeito, sei lá, entendeu? Não. A gente precisa entender que existe um novo mundo, existe uma nova realidade, um novo lugar para todo mundo, e a gente tem que fazer parte dessa transformação. Não dá só pra gente ficar brincando de ser bonito. Não tem sentido, é muito pequeno. E como a pessoa reagiu? Funcionou? Seu toque, né? A pessoa falou, entendi, aí... Deu 5 minutos, fez uma selfie. Eu lembrei, não funcionou nada. Não funcionou? Não. Mas você foi lá e falou... Mas eu falo porque funciona com muita gente. Uhum. Muita gente, assim. E eu acho que a gente está aqui realmente para ajudar nessa transformação. Que a internet não é um mural, né, de cortiça da sua casa, né, ou dos seus familiares, né? É uma coisa que está todo mundo vendo. Pode até ser, mas não só. Sim. Porque eu acho legal também, eu adoro ver uma família ali, as pessoas felizes sorrindo, uma pessoa maravilhosa, linda. Eu não sei se você viu eu vou ter que falar isso porque eu acho tão engraçado. Ashton Kutcher. Isso. Sim, com a namorada dele. E a mulher dele, né? Cyrus, que é a Mila. Né? Miley Cyrus, não é? Isso. Acho que Eles não tomam banho, né? Mas não é incrível? Mas o mais legal é o seguinte, não é o lance do não tomar banho. Eu tava na Globo News assistindo nesse dia, e aí saiu esse assunto, e o Otávio Guedes falou o seguinte, a Maria Beltrão falou pra ele, olha, eu quero ouvir sua opinião sobre isso. E ele falou, bom, a minha conclusão é, banho é pra gente feia. Eu achei, tipo... Eu chorava de rir, porque é genial isso, né? Tipo, não tem nada a ver, mas é engraçado. Sim. E aí, por isso que eu tava falando de gente bonita, né? Uau, é legal, mas é legal também você ali, né, botar uma coisa mais séria, né, pra ajudar alguém. Sim, que possa ajudar a pessoa a se construir, né? Não ficar se comparando Ajudar com você, o mundo, não se diminuir. Não, ajudar o mundo a ficar melhorzinho. Sim, é verdade. Né? Com certeza. E a gente percebe que muitas vezes os espaços que existem para isso não são bem utilizados. Uma coisa que me surpreendeu, talvez, de certa forma, as Olimpíadas, né? Como é que você está vendo isso, né? Esse protagonismo negro que aconteceu e vem acontecendo muito tempo nos esportes, mas que agora acho que está num outro nível, né? Então a gente tem ali o funk da favela, o baile da favela tocando enquanto a Rebeca está fazendo a sua sessão. Você se envolve nisso, se envolve na coisa do esporte, em acompanhar, em torcer? Eu amo Olimpíadas. Eu sou tipo fã, eu acho uma delícia.
Eu acho que ela veio num momento também muito delicado nosso, então deu uma amenizada, né? Naquela intensidade de loucuras. Era só notícia ruim, notícia ruim. Só notícia ruim. Trash, E aí chega as Olimpíadas, assim, primeiro que ser atleta já é bonito, né? A pessoa que é esportista, porque é uma coisa tão saudável, tão legal. E o lance da competitividade, né? Que talvez não seja tão saudável, mas faz parte de um esporte de alto nível. E ali todo mundo é atleta de alto nível, né? De alta performance. Então eu acho bonito, assim, de ver a dedicação. Eu fico imaginando o quanto a pessoa se esforçou, o tanto, assim, do que ela abdicou, de sacrifício e de talento que tem ali. É muito impressionante. Eu fico impressionada com praticamente todo mundo. Eu fico impressionada com o lançamento de... Tardo. Isso. Fico impressionada com vôlei, fico impressionada com natação, principalmente esses esportes que são individuais, né? Que depende só de você. É muito impressionante, assim. É muito... Como é que eu vou dizer assim? A gente fica orgulhoso por aquela pessoa que a gente nem conhece. E no caso da Rebeca, né? A Rebeca Andrade, realmente ela chega de um outro jeito, né? Ela tem 1000 significados, né? Uma menina pobre, negra, que Num tinha esporte. no esporte de branquitude. de branquitude e assim, de branquitude, uma branquitude não pobre, né? Então tem muita coisa ali. E aí, quando eu penso na mãe dela doméstica e a mãe tão consciente, tão bacana, falando umas coisas tão bonitas, assim, sendo tão humana, né? E aí a Rebeca chega, eu li que ela demorava às vezes 2 horas para chegar no treino, aí o irmão comprou uma bicicleta para poder levá-la. Então é muito esforço, sabe? É muita vontade para você chegar a ser a melhor do mundo numa medalha de ouro. Com a música funk, com a música, com o baile de favela, totalmente popular, né? Marginalizado no Brasil como música, feita por gente preta, né? É tudo gente preta fazendo, gente preta que é discriminada, gente preta que que é morta no baile, como aconteceu aqui em São Paulo, né? Gente preta que faz parte do genocídio do país, gente preta que não tem crédito, que é invisibilizada, que é sempre um bandido. Então, é muito forte tudo isso, né? Emocionante. E a emoção também, quando eu vejo a Daiane dos Santos... Incrível. Meu Deus, olha, me arrepiou. Maravilhoso. Nossa, e ela abriu gente. essa porta também, né? Ela abriu essa porta e ela foi muito clara. Ela falou, o esporte não é... Vários esportes, modalidades não eram para negros. Então, não tinha negro na Fórmula 1, não tinha negro na natação, não tinha negro na ginástica artística, tinha no atletismo, tinha no futebol, mas qualquer outro esporte, né, de elite, o negro não deveria estar, né? Então, o choro dela, e aí me passou um filme, porque aí eu fui rever a apresentação dela, que é genial. E a gente achou genial quando a gente viu, mas hoje é mais genial ainda. E quando eu penso também na Simone Biles, Biles. Simone Biles. Você tá entendendo, gente? Enfim, Simone Biles. Ela... essa vulnerabilidade dela né? é tão bacana. Sim. Também de ver, tipo, que força para você abrir isso ali, né? Num momento tão delicado. Assim. Você tá ali para ganhar uma medalha de ouro. Aí você abre mão Não, daquilo. 6, 7, né? Enfim, mas aí você abre mão disso. Então imagino o tanto de dor e de confusão mental, emocional, para você conseguir abdicar daquilo. E além disso, ir para a arquibancada, né? E prestigiar, torcer, vibrar com a Rebeca. É incrível. Né? Tão bonito, tão bonito. Muito bonito, muito bonito. Muito bonito. Então, assim, eu acho que... A gente quer ver, sabe uma coisa? A gente quer ver uma música sua na Olimpíada.
Ah, eu também quero. Eu vou. Então, Isso foi interessante, pô. porque a música para a Olimpíada ela tem que ter umas regrinhas, assim, né? De ritmo, principalmente, de batida. Sim, sua Então, cara, pô. Não sei se é minha cara, mas eu adoraria. Ah, Eu ia ficar muito. Eu vi o MC João falando hoje. Ele falou: eu me sinto como se eu tivesse ganho a medalha de prata. Ele falou: eu tô no mundo inteiro. E ele falou: ele falou: eu tô muito emocionado. Ele, sabe, uma coisa que é um presente, né? Pra vida. sim. É muita coisa, assim. Muita coisa mesmo. Ah, que linda. A gente queria ficar conversando com você Não, e aqui, eu falo Paulo. pra caramba, desculpa aí. Imagina, a gente adora ouvir, por isso que a gente te chamou. A gente tem um presentinho para você Eu também. adoro presente. Esse fone aqui. Ah, eu fone adoro. TWS Philips Amei, T1235, que é esse aqui, que né? é esse aqui, é um fone sem fio, 18 horas de reprodução, estojo de carregamento, cancelamento de eco, é justamente para você ficar antenado com as coisas que estão acontecendo, ouvir as novidades e, ao mesmo tempo, conseguir sair de um mundo um pouco. Né? E ele é As duas discreto, é coisas. bonito, a gente ouve bem, é bem bacana. Sim. Muito obrigada. Imagina, a gente espera que ele esteja presente de alguma forma Estará. no disco que você vai gravar, Uau! nas 8 faixas, que você de alguma forma use ele durante o processo, enfim, Vou nas usar. suas pesquisas. Porque a gente fica ali, né, Sim, ouvindo, e o grave dele é legal. o grave dele é bom. É. É bom, você vai É gostar. bom, é bom, é bom. Muito bom, adorei. Paula Lima, maravilhosa. Descobrimos mais um chapéu que a gente não sabia, que é o chapéu da atriz, né? Que você acabou de falar. Você é atriz também, trabalhou em não. Cats, fez esses espetáculos aqui que você acabou de contar. Também, poxa, assim, ainda que Então, seja... tudo bem. E ela falou de vários erros, que ela falou de vulnerabilidade, falou de momentos difíceis, falou de erros que fez, de escolhas não acertadas, vamos dizer, mas tudo isso faz parte de um aprendizado, né? Eu nem colocaria isso na conta do erro, porque erro para mim é aquilo que você sabe fazer e você vai lá e faz errado. É verdade. Aí você não consegue fazer. Você está descobrindo, está aprendendo, tá, né? E Tem é um muito desconto. importante, porque se a gente já sai já com essa mentalidade, você não quer errar, né? Então você não faz nada. Então, mas vale mais a pena ficar parado do que tentar se descobrir, tentar ser alguém, tentar florescer de alguma forma, né? Não imitar alguém, né? Mas ser especial, como a Paula Lima. Paula Lima, quem quiser conhecer um pouco mais você, ou acompanhar mais de perto as coisas que você posta, quais são as redes sociais e qual é o seu @? Instagram, Paula Lima. O Twitter é Lima Paula. E o Facebook é... Na verdade, acho que eu errei o Twitter, tá, gente? Acho que é Paula Lima Oficial. Mas eu vou postar no Instagram tudo. Boa. Aí fica mais fácil. Boa. E tem um Facebook super bonito, assim, também, com... Acho que é Paula Lima Oficial. Será que existe isso? Ou só Paula Lima? Não sei, mas é fácil de achar. Porque tem um bom número de seguidores ali. É bacana. Tem todas as minhas postagens oficiais. E em todas as redes eu posto tudo que eu tô fazendo. Então, Chocolate Quente, Vozes Negras, UBC, Site RG, Show, fofoca, mentira. Mas tá tudo ali. Tá tudo ali. É só você dar um Google ali, vai lá, Paula Lima Oficial, você vai achar. Ela já falou que distribui o conteúdo dela por todas essas redes, então você vai ficar por dentro de todas as atualizações que rolam na carreira da Paula, sobretudo sobre esse novo álbum que ela vai lançar depois de 5, 6 anos, lançando alguns singles, né? Isso, lancei no meio disso, né? Sim. Nesse meio tempo, mas agora vem um álbum. Vem mais um single primeiro, depois um álbum. Muito legal. E você que gosta também do Meu Nome é Correria, quiser nos acompanhar e assistir este e os demais episódios, é só você entrar na internet também e no nosso site www.meunomeecorreria.com.br. Meu nome é, então tem 2 Es aí. E no Twitter e também no Instagram, a gente está como @meunomecorreria, sem o E. Então, Meu Nome Correria. E lá você vai encontrar também todas as nossas atualizações. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu envolvimento. A gente não teve um contato assim, vamos dizer, não pudemos falar, não tem essa interatividade, mas estão aí os comentários para você deixar as mensagens para a gente aprender também cada vez melhor a oferecer a vocês
o que que passa na cabeça desses grandes corredores, desses grandes atletas sociais. É, muita correria, gente. É isso. É Casé, isso. é um prazerzão. Obrigada pela receptividade, pela vibe, pelo astral, por me fazer refletir e pensar, né? Porque a gente vem falando e vai pensando. Sim. E vocês que estão aí, que em breve a gente se encontre, Amém. né? Nos shows. E nos shows, e que em breve a gente volte a uma certa normalidade. Sim. É isso, se cuidem. Se cuidem. É isso. Vacina sim. Falou! Vacina.